No casamento da minha irmã, ela zombou de mim em público. Minha irmã é mãe solteira, ninguém a quer. A sala riu. Minha mãe acrescentou, ela é um produto usado. Então o noivo se levantou e pegou o microfone. A sala congelou. Me chamo Liana, tenho 31 anos, e a ironia de começar assim ainda me percorre como um arrepio quando lembro. Vivo a maior parte dos meus dias tentando transformar pequenos gestos em segurança. Trabalho, casa, os livros de histórias que leio ao meu filho antes de dormir. Ser mãe me deu uma clareza curiosa. Ensina o que realmente importa e expõe o que dói. Essa clareza é o que me levou àquele salão, contra uma parte de mim que queria simplesmente ficar em casa e proteger o pouco que havia conquistado. Havia, naquela tarde, o som lânguido de taças que se chocavam, o sussurro das roupas, o ar contido antes do pronunciamento. O microfone estalou com um pequeno feedback, e eu soube, antes mesmo das palavras saírem, que algo estava para partir. Você já sentiu a boca do mundo virando-se contra você num lugar onde deveria haver celebração? Aquele clique, aquele riso abafado, cada um era uma agulha. E ali eu estava, exposta, com o peito comprimido entre a vergonha e a raiva. Não conto essa história para que sintam pena. Não é sobre vitimização, é sobre vigilância. O tipo que te faz medir cada passo quando sabe que uma câmera, um par de olhos, ou uma palavra podem redefinir quem você é para todos ali. Prometo que vou dizer como tudo aconteceu, o preço que me custou e, mais importante, como eu recuperei minha voz. Fique comigo, cada detalhe importa, e o que veio em seguida não foi apenas um ato isolado, foi o estalo que mudou o resto da minha vida. Eu sei como pesa esse rótulo. Mãe solteira, tantas vezes falado como se fosse sentença. Aquela risada rasgou memórias antigas, aniversário sem presença, elogios destinados a outra irmã, convites que pareciam mais uma formalidade que um gesto de amor. Ainda assim, enquanto a multidão observava, uma pequena voz dentro de mim sussurrou: essa humilhação não será meu destino final. Vou contar tudo, o que aconteceu, o custo, e como reencontrei minha voz. Aguarde, a parte que vem a seguir é o ponto de virada, que mudou minha vida. Desde pequena, eu aprendi que, dentro da minha própria casa, havia uma hierarquia invisível. Minha irmã era sempre a estrela, a filha perfeita, a menina que iluminava os olhos da minha mãe. Eu, por outro lado, era a sombra. Sempre presente, mas raramente notada. Essa diferença, que parecia tão sutil quando eu era criança, cresceu comigo como uma marca que nunca desapareceu. Lembro do meu aniversário de 8 anos. Eu estava empolgada, tinha preparado sozinha o convite para algumas coleguinhas da escola. Mas, naquele mesmo dia, minha irmã apareceu na sala com um vestido novo e começou a cantar para mostrar o que tinha aprendido nas aulas de música. Toda a atenção se voltou para ela. Meus presentes ficaram intocados em cima da mesa. A festa, que deveria ser minha, terminou como um show improvisado dela. Minha mãe, sorrindo, dizia em voz alta: essa menina nasceu para brilhar. Enquanto me olhava de lado, quase como se eu fosse apenas coadjuvante do meu próprio dia. Não foi um caso isolado. Anos depois, já adolescente, houve um jantar em família no qual me atrevi a falar sobre meu sonho de estudar jornalismo. Antes que eu pudesse terminar, minha mãe riu e disse: você fala demais, mas não tem disciplina para isso. Já sua irmã tem futuro de verdade. O riso ecoou na mesa, e eu senti meu rosto queimar. Eu nunca esqueci essa frase. Ela se tornou uma espécie de cicatriz emocional que volta a doer sempre que tento acreditar em mim mesma. E talvez o golpe mais duro tenha vindo já adulta, quando me tornei mãe solteira. Enquanto eu lutava para equilibrar trabalho, contas e o cuidado da minha filha, minha família nunca me ofereceu apoio. Pelo contrário, havia sempre comentários ácidos. Quem mandou se meter com o homem errado? Ou agora aguenta sozinha? Eu criei minha filha com amor e coragem, mas o julgamento da minha mãe pesava sobre mim como um lembrete de que, para ela, eu nunca seria suficiente. É por isso que este casamento carrega um peso tão grande. Não é apenas a união da minha irmã com o noivo perfeito em uma festa luxuosa. Para mim, é como se todo o palco estivesse montado novamente para repetir a velha peça em que eu sou ignorada, ridicularizada ou usada como contraste para o brilho dela. E, mesmo assim, quando o convite chegou pelo correio, meu coração bateu mais forte. Eu segurei aquele envelope com as mãos trêmulas, como se carregasse uma promessa secreta. Uma voz dentro de mim sussurrou: talvez, desta vez, seja diferente. Talvez, finalmente, haja espaço para você ser vista. Houve uma parte de mim que queria recusar o convite no mesmo instante em que o envelope pousou sobre a mesa. Era mais fácil ficar em casa, cuidar da minha filha,
deixar o mundo lá fora com suas câmeras e julgamentos. Mas outra, uma parte menor, talvez mais teimosa, sussurrou que eu não podia continuar me escondendo só porque meus pais e minha irmã preferiam as luzes virarem para outro lado. Decidi ir porque queria provar, para mim antes de tudo, que não precisava desaparecer para fazer alguém brilhar. Combinei tudo com a minha amiga Clara, a voz que sempre me puxa para frente quando eu hesito. Se em qualquer momento você sentir que é demais, nós saímos. Sem explicação, sem cena, ela me disse, apertando minha mão como um contrato silencioso. Era uma regra simples, mas me deu coragem, dignidade com limites. Se algo ferisse minha paz, o plano era claro. Ir, estar presente, e sair se fosse preciso. Os preparativos foram pequenos rituais de coragem. Experimentei vestidos frente ao espelho como quem experimenta possibilidades. Um que acentuava a cintura, outro que suavizava os ombros, finalmente um que me fez olhar 2 vezes para o reflexo e dizer baixinho, você parece bem. Ajustei o cabelo devagar, escolhi um colar que meu filho pudesse roçar quando eu o embraçasse, e saí de casa com as mãos levemente trêmulas, mas o queixo erguido. Chegando ao salão, a opulência me cercou, lustres baixos, arregos florais perfeitamente desenhados, garçons em fila. A sensação, no entanto, era a de sempre, eu vestida para pertencer a um lugar onde me faziam sentir que eu não cabia. No check-in, um sorriso automático, um que bom que veio, que soou mais como uma formalidade do que um cumprimento. Ouvi sussurros ao meu lado, vozes que cessaram quando me virei, e um leve afastar de rostos. Pequeninas portas que se fechavam sem ruído, mas todas apontando para o mesmo recado. Você é vista, mas não como queremos que seja. Quando nos direcionaram para a mesa, algo já indicava o roteirinho antigo. Um canto, perto da saída, com vista parcial para o palco, como se eu fosse um acessório descartável. O guardanapo era igual, o cardápio estava ali, mas a posição falava por si. Lucas segurou minha mão por baixo da mesa, um toque discreto que dizia, estou aqui. Aquilo foi um pequeno ato de coragem dele, e me deu força. Ele repetiu a regra que havíamos feito com Clara. Se em algum momento eu quisesse ir embora, ele não hesitaria. Não era só apoio, era validação da minha escolha de estar ali. As microagressões surgiam como mosquitos, sutis, incessantes, irritantes. Um cumprimento frio de um parente que escaneou minha roupa com a mesma indiferença de sempre. Um comentário bem intencionado da tia, em tom de consolo. Como você se vira sozinha, minha filha? Como se a vida que eu criava fosse um milagre lamentável, não um projeto cotidiano de amor. A fotógrafa organizou grupos para fotos, e sem mencionar, deixou um espaço vago entre os familiares mais próximos e nós. Uma pausa estratégica que tornava explícito quem deveria estar no centro. Em outra mesa, risadinhas abafadas quando alguém lançou um olhar à minha direção. Cada pequeno gesto era uma pedra polida a mais num caminho que eu já conhecia bem. Mesmo assim, cada vez que eu pensava em levantar e ir embora, lembrava do motivo pelo qual tinha escolhido enfrentar aquilo. Minha filha me ver parada, minha necessidade de mostrar que não iria me curvar ao papel que me deram. A tensão ia subindo, e com ela, uma calma determinada tomou meu peito. Eu respirava devagar, contava os passos até o palco na minha cabeça, repetia para mim mesma que era digna de estar ali. Quando a noiva começou a receber cumprimentos no centro e as luzes focaram em seu rosto, eu segurei o colar entre os dedos e disse baixinho para Lucas, se for preciso, nós saímos. Ele assentiu, e por dentro eu já sabia que, de todas as previsões, aquela calma era apenas uma frente, algo maior estava por vir. O salão parecia um pequeno universo desenhado para fotos perfeitas. Um arco de flores brancas arqueando como se fosse um portal, candelabros pingando luz quente, filamentos de luz suspensos que faziam o ar cintilar como se cada partícula fosse convidada a brilhar. Havia microfones alinhados no pequeno palco, tripés de câmeras como sentinelas negras e uma equipe que se movia com uma coreografia silenciosa. Câmeras abrindo e fechando, cartões de memória sendo trocados, lentes buscando o ângulo certo. O som era uma colcha de ruídos. Risadinhas emaranhadas, o tilintar de taças, a música de fundo que insistia em soar alegre mesmo onde a tensão apertava meu peito. Eu me senti pequena naquele cenário, não por causa das proporções, mas pela sensação de que cada ponto de luz estava calculado para enquadrar apenas o que a família queria mostrar. Havia círculos de atenção, o núcleo onde a noiva brilhava, o anel interno de convidados mais próximos, e depois as camadas que se afastavam, como anéis concêntricos, e eu, como tantas outras vezes, percebi que tínhamos sido deslocados para uma das camadas mais externas. A visão do palco foi parcialmente bloqueada por uma coluna decorativa estrategicamente colocada. Eu precisei inclinar a cabeça para encontrar os rostos das pessoas que importavam, e mesmo assim,
parte do cenário me escapava. Meu corpo reagia primeiro em detalhes. As mãos umedecidas embaixo da mesa, a respiração que tentava se manter regular, o nó no estômago que não cedia com nenhum gole d'água. Eu me pegava ouvindo com atenção demais. Cada riso que estalava como vidro sob os dedos, cada comentário abafado que passava como uma fagulha que podia acender qualquer coisa dentro de mim. Quando a fotógrafa triangulou os parentes para a foto oficial, observei o enquadramento como se estudasse um mapa de exclusão. Um leve afastamento, um espaço sutil que dizia mais do que palavras poderiam dizer. A câmera mostrou sorrisos, mas a lente também alargou a minha marginalização. As micro-humilhações vinham quase sem peso, um cumprimento que era mais formalidade que calor, um abraço rápido demais, um beijo de rosto que durava apenas o tempo mínimo. Um cunhado que se aproximou e disse, com falso interesse, "Como vai? Você está bem sozinha?" E deixou no ar a condescendência que sempre fizera parte da trilha sonora da minha vida. Minhas roupas, meu penteado, a escolha do lugar à mesa. Tudo parecia submetido a uma leitura que eu não poderia controlar. As palavras implícitas no ar eram como etiquetas invisíveis coladas na minha testa. Lá está ela, a exceção, a história triste que contrasta com a perfeição. Por um momento, tentei ser observadora, quase científica. Anotei mentalmente quem olhava com curiosidade, quem desviava o olhar rapidamente, quem sussurrava e depois fingia surpresa. Mas a observação não me protegia da sensação de exposição. Havia um calor estranho no rosto, uma vontade antiga de encolher que eu conhecia bem. Ainda assim, havia também uma decisão firme na minha garganta. Eu não deixaria que o medo fosse o que definisse a noite. Cada micro-silêncio, cada pausa carregada, só afiava minha atenção para o que vinha a seguir. As conversas foram perdendo o tom de festa e ganhando a cadência dos discursos programados. As luzes diminuíram um pouco, como se anunciassem que o momento principal se aproximava. Pessoas começaram a se ajeitar, cadeiras rangendo, guarda-chuvas de iluminação sendo fechados, e eu senti aquele aperto no peito que precede o impacto. A noiva sorriu em direção ao público, e a plateia respondeu com aplausos. Então, como em câmera lenta, eu vi minha irmã levantar-se, ajeitar o véu com a mão, caminhar até o microfone e encarar a multidão com a confiança de quem sabe seu lugar no palco. O ar ao meu redor pareceu se condensar. A música encolheu até virar um rumor. Segurei o colar entre os dedos, e naquele segundo, enquanto ela posicionava o microfone, soube que as palavras que viriam mudariam tudo. Ela pegou o microfone com a naturalidade de quem já havia ocupado muitos palcos naquela casa. A voz dela deslizou pelo salão como quem conta uma piada esperada. Minha irmã é mãe solteira, ninguém a quer. O riso começou curto, seco, espalhou-se como pólvora. Alguns bateram palmas com um riso contido, outros soltaram gargalhadas mais altas, exatamente como se estivéssemos assistindo a um número, não a uma pessoa. A minha mãe, ao lado, inclinou-se e, com aquela calma cortante que eu conhecia bem, completou, ela é um produto usado. Houve um segundo de ar suspenso, como se o mundo tivesse engolido a própria respiração. A palavra usado bateu na sala e ecoou em mim como aço frio. Tentei que meu rosto não traísse o que senti, forcei um sorriso que não encontrou os olhos. Minhas mãos ficaram frias, e uma linha de calor subiu pelo pescoço, vergonha que acendia e queimava as memórias antigas. Vi, como em filme, a vela do meu aniversário infantil, as mãos dos meus pais voltadas para outro lugar. Ouvi de novo, por trás daquele riso, a frase de quando eu era jovem: "Você fala demais, não tem disciplina." No instante em que ela falou, o tempo parecia dividir-se, um antes e um depois. Antes, eu era apenas uma presença menor. Depois, eu era a piada documentada, a legenda que todos lembrariam ao olhar as fotos. Alguém mais riu mais alto, e eu senti o som furar minha pele. O mundo ao meu redor afunilou-se para o rosto dela, brilhante, bem penteado, triunfante, e para o meu, que precisava, por instinto, parecer serena. Respirei fundo, tentando segurar a respiração que tremia. Lembrei-me do jantar em que minha mãe havia diminuído meus sonhos de estudar jornalismo. Lembrei-me do bolo intocado aos 8 anos. Imagens que convergiam agora para formar um padrão conhecido. Era como se décadas de pequenas cortes se juntassem e formassem aquela ferida aberta diante de gente demais. Eu quis responder. Cada fibra do meu corpo queria erguer a voz, cortar o riso, derrubar a cena montada ali. Mas havia uma voz mais calma na minha cabeça. A regra que fizera com Clara e Lucas: dignidade com limites. Não queria oferecer a eles mais combustível. Mantive a boca fechada, mesmo que fosse difícil. E então, entre o riso e o silêncio que se seguiu, percebi um movimento diferente.
O noivo, que até então assistira com expressão contida, mudou de postura. Pequenos sinais, um pé se cruzando, a mão que buscou o copo e ficou imóvel, a mandíbula apertando, deram a entender que aquilo não era apenas entretenimento para ele. Ele se levantou, primeiro como quem estica as pernas, depois com um propósito que não combinava com a cerimônia cuidadosamente ensaiada. Havia algo na forma como ele pegou o caminho do palco que fez a sala encolher. O ruído baixou um tom, como se todos pressentissem que o próximo segundo poderia virar o jogo. Ele se levantou com a calma de quem decide interromper uma cena que já havia ido longe demais. Não foi um gesto teatral, foi uma decisão simples e firme. Viu atravessar os corredores de cadeiras como quem toma cortina invisível. Cada passo parecia pedir silêncio, e o salão respondeu, como se o próprio ar tivesse se inclinado para escutar. Quando alcançou o palco, esticou a mão e tomou o microfone com um movimento seco. O som do clique elétrico do controle foi quase um estalo no silêncio que se seguiu. Sua voz, quando falou, foi baixo bastante para que o primeiro ouvido mais próximo precisasse se inclinar, e forte bastante para que ninguém mais ousasse rir. Isso para agora, ele disse, curto. Não existe espaço para humilhação em um dia de celebração. Aquelas palavras caíram limpas entre nós, cortando o riso como uma lâmina de luz corta a fumaça. Houve uma sucção coletiva de ar. O ruído da festa diminuiu até virar um zumbido distante. Ele não ficou apenas numa sentença moral, continuou com algo que ninguém esperava. Se alguém tem algo a dizer, que diga olhando nos olhos, com respeito. Não vou permitir que alguém reduza outra pessoa a um nada por entretenimento. A firmeza no tom dele não pedia aplauso, exigia decoro. Havia autoridade ali, mas também uma ternura protetora que me deixou atônita. Eu nunca tenha sentido aquela mão invisível segurando a espiral do riso e a virando para o outro lado. Os microgestos selaram a reviravolta. Ele ergueu o queixo na direção da minha mãe com uma calma feita de comando. Mamãe, isso precisa parar. Ninguém sabia se era uma ordem, um pedido, ou uma afirmação, e isso foi o que feriu mais. A exposição súbita daquela crueldade familiar, colocada diante de todos como se fosse um erro que podia ser consertado ali mesmo. A minha irmã corou, a boca semiaberta, sem saber falar. Minha mãe recuou um passo, como se tivesse escorregado num piso invisível. A resposta do público foi imediata e variada. Alguns soltaram murmurinhos desconfortáveis, outros se calaram por puro espanto. Um copo caiu de uma bandeja perto da mesa, quebrando com um estalo seco, o som parecer renunciar a qualquer alegria remanescente. Alguns convidados começaram a gravar com o celular, luzinhas vermelhas piscando como olhos atentos. Outras pessoas cochicharam sobre o que isso significaria depois, quem compartilharia o vídeo, quem pesaria no terreno instável de uma família exposta. No calor do momento, houve tentativas de justificativa. Era só uma brincadeira, gente. Ela exagerou, foi só nervosismo. Vozes pequenas se esforçavam para costurar de volta o tecido rasgado daquela reputação pública. Mas a atuação do noivo havia mudado a régua. O que antes parecia aceitável agora soava grosseiro. A moralidade do gesto dele fez a graça parecer baixa e desnecessária. Quanto a mim, senti um nó romper. Por dentro, uma mistura de alívio e vertigem tomou conta. Alívio porque alguém havia reconhecido, em público, que aquilo era errado. Vertigem porque a luz que agora me alcançava ardia de uma forma nova. Não a luz de exposição ridicularizante, mas a luz que revela. Minhas pernas tremeram por um segundo e, em seguida, uma onda de lágrimas que eu havia segurado por anos ameaçou transbordar. Segurei-as com a mesma mão que segurava o colar, tentando não esquecer a promessa que fizera a mim mesma, dignidade com limites. Minha irmã entrou em modo defensivo, sussurros rápidos, um rosto que tentava voltar a ser o que sempre fora. Minha mãe, muda por um instante, buscou um sorriso que não se formava. Alguns convidados aproximaram-se para formular pedidos de desculpas apressados. Outros deram ombros encolhidos, conforme se esquivavam do entrelaçamento familiar que agora havia se tornado caso público. O noivo desviou o olhar por um segundo na minha direção, e havia nos olhos dele algo que dizia, estou com você. Não disse mais nada. Não precisou. Naquela noite, as consequências foram imediatas e pequenas. Mensagens no celular pedindo explicações, gravações que já circulavam em grupos privados, a noiva retirando-se para um canto para conversar com mães e madrinhas numa tentativa de apagar o vínculo. Eu e Lucas saímos alguns minutos depois, sem alarde, mais por necessidade de recuperar o fôlego do que por vergonha. No carro, antes de ligar o motor, senti uma mão, não a minha, mas a dele, procurar a minha. Não havia palavras suficientes, mas havia presença.
O fio daquela intervenção se estendeu além da sala. Nos dias seguintes, o vídeo apareceu em redes, reviews sussurraram sobre rachas familiares, e principalmente, um movimento público de solidariedade começou a se formar. Mas, no instante em que ele falou e silenciou, algo mudou. A narrativa da noite deixou de ser apenas sobre humilhação. Tornou-se sobre quem decide proteger e quem decide expor. E eu, por primeira vez há muito tempo, senti que alguém havia escolhido me proteger na frente de todo mundo. Naquela noite, quando fechamos a porta do carro, o silêncio entre nós foi denso como se estivéssemos saindo de dentro de um filme cujas luzes ainda tremiam no retrovisor. As primeiras horas depois do casamento foram um turbilhão de mensagens. Amigas enviando corações e palavras de choque, estranhos elogiando a atitude do noivo nas redes, e familiares que ligavam como se nada tivesse acontecido. Voz mansa, desculpas em tom de costume, como se uma conversa rápida pudesse colar de volta o pano rasgado. Foi uma mistura de alívio e exaustão. Alívio porque alguém havia falado por mim. Exaustão porque agora eu precisava entender o que aquilo significava para nós, para minha filha, para minha história. Nos dias seguintes, a casa encheu-se de pequenos rituais de reparação pessoal. Marquei uma consulta com a terapeuta que uma amiga me indicara. Pela primeira vez, falei sem fazer acrobacias para minimizar. Chorei, não só pela humilhação, mas por tudo que aqueles risos representavam. Anos de ser vista como menos. A terapia me deu ferramentas práticas. Como falar meus limites, como responder sem me perder, como aceitar que o perdão dos outros não era condição para minha paz. A repercussão pública trouxe consequências reais. O vídeo do noivo tomando o microfone circulou, e com ele vieram mensagens de solidariedade de mulheres que contavam suas próprias histórias de família. Algumas pessoas me escreveram histórias longas de resistência. Outras, só um obrigada e um emoji. Aquilo, aparentemente pequeno, foi um bálsamo. Ver desconhecidos reconhecerem meu direito à dignidade me deu coragem para dizer não às conversas que desvalorizavam minha condição de mãe solo. Dentro da família, as coisas mudaram de forma irreversível. Houve pedidos de desculpas, alguns sinceros, outros ambíguos, reuniões tensas, olhares que antes eram rápidos e condescendentes passando a ser encarregados e evitados. Minha irmã tentou costurar explicações, mas eu percebi que uma conversa não bastaria. Em vez de esperar reconhecimento, optei por criar limites claros. Reduzi encontros, respondi apenas quando queria, e disse com calma que não aceitaria mais comentários que me diminuíssem. Essa postura teve um custo, alguns laços se romperam, mas também abriu espaço para relações baseadas em respeito, não em performances. A transformação, porém, foi mais interna do que externa. Em uma tarde, entre fraldas e relatórios, escrevi uma postagem curta sobre o que tinha vivido. Não esperava nada além do ato de escrever, mas as respostas foram muitas. Mulheres começaram a me seguir, a partilhar seus medos, e um pequeno grupo se formou para encontros semanais, cafés rápidos em que trocávamos conselhos práticos sobre trabalho, maternidade e autoestima. Aquilo virou um projeto sem grandes pretensões, um espaço para serem vistas. Quando organizei o primeiro encontro, senti pela primeira vez que eu estava revertendo a narrativa, não mais a irmã silenciada, mas a mulher que criava comunidade a partir da própria dor. Pequenas vitórias foram se acumulando, elogios sinceros de clientes por meu trabalho, um convite para falar em uma roda sobre maternidade solo, uma mensagem inesperada da minha mãe, curta e contida, dizendo que precisava pensar nas coisas que dissera. Nada era perfeito, nada apagava o passado. Mas havia uma clareza que não tinha antes. Eu podia escolher minha reação, meus limites, meu círculo. No fim, a maior mudança foi a simplicidade de um gesto cotidiano. Olhar no rosto da minha filha enquanto ela ria e saber, sem necessidade de confirmação externa, que eu era suficiente. A humilhação ficou registrada na memória, parte da história, mas não mais o centro dela. Eu não precisava da aprovação dos outros para ser inteira. Essa descoberta, tão prática quanto libertadora, foi o verdadeiro retorno daquela noite. Não a prova que eu precisava, mas a verdade que passei a viver. O sol daquela tarde parecia menor do que as luzes do salão, e talvez por isso eu passei a valorizar mais os pequenos brilhos do dia a dia. O riso do meu filho ao descobrir o próprio pé, o café que Lucas prepara nos fins de semana, a planta que insiste em brotar apesar de minhas tentativas desajeitadas de jardinagem. Nossa vida tomou um ritmo diferente, menos fotografia perfeita, mais manhãs reais, menos plateia, mais presença. Mudei de casa para um lugar menor, com chão de madeira rangendo e uma janela que dá para um pinheiro. Ali, entre a bagunça das fraldas e os blocos de montar espalhados no tapete, encontrei um espaço para respirar sem precisar justificar cada escolha.
Houve um tempo em que eu acreditava que ser vista dependia da aprovação alheia. Hoje sei que ser vista depende, antes de tudo, de olhar para si com ternura. O que aconteceu no casamento da minha irmã foi a confirmação pública de dores antigas, mas não foi o meu destino final. A intervenção do noivo, a repercussão nas redes, as mensagens de mulheres que me contaram suas histórias, tudo isso foi importante, sim, mas a transformação mais profunda veio das escolhas cotidianas. Limitar relações que me consumiam, aceitar ajuda quando precisava, pedir espaço sem culpa. Aprendi também que perdão e limites podem conviver. Não sou a mesma mulher que entrou naquele salão esperando ser humilhada. Também não pretendo carregar rancor como se fosse um cobertor que me aquece. Quando minha mãe mandou uma mensagem curta semanas depois, poucas palavras, pedindo tempo para pensar, eu respondi com calma. Não escrevi uma carta de acusações. Escrevi que precisava de respeito, e que respeito não se pede com desculpas rápidas, se constrói com gestos longos. Foi um gesto pequeno e firme, e deixou claro que eu não buscava vingança, mas integridade. O projeto que nasceu das cinzas daquele dia foi simples. Um encontro mensal, uma roda de mulheres na sala da biblioteca da cidade, onde a gente compartilha histórias, troca dicas de emprego, empreende juntas, cuida dos filhos umas das outras. Não virou um movimento viral com milhões de seguidores, mas virou algo real. 5, 10, 20 mulheres que se apoiam. A primeira vez que me sentei diante delas e contei minha versão, senti o medo bater, claro. Mas também senti uma força que vinha do reconhecimento. Elas me ouviam com olhos atentos, sem medir ou diminuir. Foi ali que percebi que mudar narrativa também significa criar espaços onde não somos reduzidas ao pior de nossas histórias. Profissionalmente, comecei a selecionar trabalhos que respeitavam meu tempo e meu valor. Não aceitei mais clientes que fingiam interesse e pagavam com desculpas. Aprendi a dizer não e a negociar com firmeza. Cada contrato assinado com dignidade foi um tijolo a mais na casa que eu estava reconstruindo. Não uma casa de pedra, impenetrável, mas uma casa com janelas que permitem ventilação e luz, e uma porta que eu posso fechar quando necessário. Ao mesmo tempo, houve momentos de tristeza que preciso nomear. Cansaço, recaídas, sonhos antigos que não se realizaram exatamente como eu imaginava. Choro por isso às vezes, e está tudo bem. A cura não é uma linha reta. Mas hoje, quando olho para meu filho, vejo algo que não depende do olhar de ninguém além de mim. Um futuro possível, um amor que já é inteiro. E isso mudou meu eixo. Onde antes havia uma busca desesperada por aceitação, agora um trabalho diário de construção. Se você está assistindo a este vídeo porque já sofreu uma humilhação pública, quero que saiba que sua dor é legítima e que há caminhos para a reconstrução. Permita-se sentir, e quando estiver pronta, escolha passos que devolvam poder à sua história. Converse com alguém de confiança, escreva o que aconteceu para tirar da cabeça o peso das palavras, coloque limites claros. Procure ajuda profissional se sentir que precisa. Terapia foi uma ferramenta vital para mim. E se puder, encontre uma pequena comunidade, um café, uma roda, uma amiga que te apoie, porque a solidão transforma o problema em um eco maior. Se esta história tocou você, por favor, conte nos comentários. Você já foi humilhada em público? Como reagiu? Quem foi seu apoio depois? Sua experiência pode ser o impulso que alguém precisa para encontrar força. Se tiver coragem, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por algo parecido. Às vezes, uma história é tudo que falta para alguém perceber que não está sozinha. E se quiser continuar acompanhando histórias como esta, histórias sobre mulheres que tropeçam e se levantam, inscreva-se no canal. Aqui dividimos falhas, vitórias e aprendizados sem dramaturgia vazia. Apenas gente tentando viver com mais verdade. No casamento da minha irmã, ela zombou de mim em público, e a sala congelou. Hoje, quando lembro, não sinto só o frio daquele instante, sinto o calor do caminho que escolhi depois, não mais me encolher, e sim erguer a minha voz.